Olá, o Repórter MT recebe hoje Flávia Guimarães, que é gerente de vigilância em doenças e agravos transmissíveis aqui da capital Cuiabá. Tudo bem? Bem-vinda, Flávia. Joia, obrigada pela oportunidade. A nossa pauta hoje é o coronavírus, né? Que aí está na discussão aí entre todo mundo, entre todos os lugares. E a gente quer perguntar para você hoje, Flávia, nós estamos gravando na segunda-feira, é bom a gente deixar claro, estamos gravando na segunda-feira, dia 16 de março. E hoje, qual que é a principal preocupação aí da saúde em Cuiabá? Nós já estamos preparando a Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde, desde quando começou a surgir os casos. E a partir do momento que a gente começou a ter casos confirmados no Brasil, essa situação, esse clima, ele modificou, principalmente no entendimento da população em quando eu devo ser testado, quando que eu devo buscar uma unidade de saúde. Então, a nossa preocupação e a nossa ação está exatamente na orientação sobre isso. A gente continua sempre atualizando os profissionais, porque a informação ela é dinâmica, ela tem modificado, mas a gente tem tentado em todos os meios possíveis, principalmente essa oportunidade, em dizer para a população qual é a parte dela neste processo, o que ela deve ou não fazer. O que você está querendo dizer é que está tendo aí muita procura desnecessária em unidades de saúde e isso pode aumentar o risco de contaminação, é isso? Isso, por mais que nós temos casos confirmados no Brasil, não modificou a questão de não ter relação com a viagem ou ter relação com um caso suspeito que viajou para o exterior. Então isso é uma informação que a população tem que ter para que ela não busque a unidade de saúde porque ela está apresentando um quadro gripal, porque a gente tem durante o ano vários vírus que circulam. Não se desespere. Não se desespere. Então assim, a definição de caso é ter viajado para o exterior, voltar dentro de 14 dias, apresentar algum quadro gripal. Essa é a definição de caso que deve buscar a unidade de saúde por conta de ser testado para coronavírus. Ou teve contato com alguém que teve esse trâmite de ter viajado. Ao contrário, se a gente não buscar a unidade de saúde por uma gripe comum, hoje também a gente não deve buscar a unidade de saúde por uma gripe comum. Então a gente tem que saber quando buscar a unidade de saúde. Porque senão a unidade de saúde acaba ficando superlotada, E aí o sistema não aguenta, Quem está com um quadro gripal, a orientação é qual? Quem está com quadro gripal, se eu tenho uma dor de garganta, se eu tenho uma coriza, se eu tenho aquele sintoma leve, eu não vou procurar a unidade de saúde. Até porque quando eu vou, lá tem pessoas que estão doentes e podem sim transmitir para mim o que eu não tinha. O seu sistema imunológico está mais frágil, Então assim, aí eu busco. Agora, se eu tô com uma febre, se eu tô com uma falta de ar, aí sim eu tenho que buscar a unidade de saúde. E a falta de ar, ele é um sintoma que ele demonstra a necessidade de um atendimento uma busca, de fazer exames, de buscar o que está realmente causando aquela falta de ar. Agora, ao contrário, aquela indisposição, aquela febre baixa, não é motivo para estar buscando uma unidade de saúde. Principalmente porque as pessoas estão indo dizendo assim, eu quero testar para coronavírus, eu quero saber se eu estou com coronavírus. Isso não vai fazer diferença no tratamento dela. E eu sobrecarrego o serviço, Aí vai chegar um momento que a gente está com colapso, não dá conta de atender toda a demanda. E quem realmente precisa. Pode deixar de ter acesso a esse atendimento por estar lotado. Então é mais conscientização e menos desespero, A gente estava conversando aqui antes de começar, olhando, atualizando os dados, até porque esses números mudam muito rapidamente, Hoje, 16 de março, no período da manhã, são 200 casos confirmados no Brasil, não é Mato Grosso. Mato Grosso até hoje de manhã não tinha nenhum caso confirmado, acho que são 12 em observação, Mas a gente viu que esse contágio, esse número de casos confirmados, ele aumentou rapidamente, Assim como em outros países também, Para Mato Grosso, para Cuiabá, vocês têm uma estimativa de quando será o período mais crítico? A gente tem que pensar assim, cada caso ele pode transmitir para 2,3 pessoas.
Então, se aquele caso teve contato com outras pessoas e que não tiveram tiveram a utilização da máscara, a lavagem das mãos, eles não utilizaram das formas de precaução, pode transmitir para 2 pessoas. E isso é uma cadeia. Então, a gente sabe que a partir do momento que você tem um caso e ele não foi isolado adequadamente, né, você pode sim ter um aumento de casos muito em breve, né? Mas tudo isso depende do comportamento de cada um, porque quando o caso ele é notificado, ele enquadra como caso suspeito, é feito um termo para isolamento domiciliar. Então, todas as orientações para que ele evite o contato com outras pessoas e transmita, ele é realizado pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância em Saúde. Mas a gente monitora esse caso da consciência de cada um. Então, não tem como prever. Não, a gente não tem como, né? Entendi. E assim, Mato Grosso pode ter um desenvolvimento menor desse contágio, justamente por ter uma densidade populacional menor? Toda a nossa população, ela é susceptível, né? A gente nunca teve contato com esse vírus, então a gente pode, todo mundo adoecer. A densidade, a questão dos locais aonde aglomera, tudo isso favorece a transmissão, né? A gente, como você disse até a hora que a gente estava conversando, a gente não tem metrô, né? A gente não tem alguns meios que fazem com que as pessoas fiquem aglomeradas, mas a gente tem outros que, se não for evitado por aquela pessoa que está com sintomas, ela pode estar transmitindo. E quais são os outros? Vamos deixar claro. A gente tem a questão do ônibus, a gente tem as reuniões, né? A gente tem os shows, a gente tem as festas, a gente tem locais que as pessoas ficam próximos. A distância que deve se manter, uma pessoa que ela está gripada, a gente não pode ficar próximo dela. Isso não é preconceito, é a gente estar precavendo, né, de adoecer. Então, a distância mínima de uma pessoa que está com sintomas é de 1 metro. Né? O ideal é que a gente mantenha uma distância de 2 metros, porque ao falar ou espirrar, essa gotícula ela não atinge mais do que essa distância, então você não vai se contaminar. Quem está com sintomas tem que ter consciência de que não é o momento para estar em aglomeração. Exatamente. Né? Quem está com sintomas, né, não deve ir em aglomerações, e a gente sabendo que uma pessoa está doente, que ela não foi trabalhar porque ela está doente, também vamos evitar aquela visitinha, né? Tem aqui um mito que eu gostaria que você comentasse, que por Cuiabá ser uma cidade quente, o vírus não sobreviveria aqui. A gente teve esse perfil na pandemia de influenza, só que eram vírus diferentes. Né? Então pode ter essa informação que está ocorrendo. Isso, é porque realmente quando a gente teve a pandemia de influenza, os nossos casos foram um número menor do que aconteceu em locais que são mais frios, mas nós tivemos casos sim. Né? Então a gente não pode dizer que só pela nossa temperatura a gente não precisa estabelecer os outros cuidados, porque o calor vai ser o suficiente para eliminar o vírus. Não é assim, porque ele tem uma capacidade de ficar em superfície, né? Por isso que a gente chama muita atenção na questão da lavagem das mãos. Se a gente, eu tô aqui falando, cai gotículas aqui, né? Tô pegando, outra pessoa vem e pega e leva na boca, leva nos olhos, é uma forma de contaminação. E não é o clima que vai impedir isso, e sim a lavagem das mãos. Tá, utensílios. Por exemplo, nossa gloriosa caneca aqui do Repórter MT, talheres, o que há de risco nesse uso, como que eu devo proceder? A pessoa usou, eu tenho que lavar para que outra pessoa possa usar. Por quê? São gotículas, né? No que a gente vai usar o copo, você vai deixar gotículas ali, vai deixar secreções. Se uma outra pessoa vier e usar no mesmo local, ela pode se contaminar. Mas lavou, não tem mais o risco, outra pessoa pode usar. Isso tanto para talheres de metal também? Exatamente. Tanto é que a gente tem estudo dizendo que a lavagem das mãos com água e sabão, ele consegue diminuir a progressão de uma epidemia em 50%. Uma ação mínima, sem custo, mas que nem sempre está na nossa rotina.
toma muito banho pelo calor, mas nem sempre assim, eu acabei eu saí, fui em algum local, voltei, lavei as mãos. Não é um hábito que ainda está incorporado. E a questão da utilização da máscara para as pessoas que estão com sintomas. Porque quem não está com sintoma não usa máscara. Quem não está com sintomas, em alguns determinados momentos que ela pode estar exposta e não sabe, por exemplo, avião. Às vezes eu vou fazer uma viagem, pode ser que ali tenha pessoas que estejam tossindo, não estejam... respirar exatamente, essas gotículas. É um momento que você pode utilizar a máscara como uma forma de prevenção. No meu dia a dia, se eu não tenho atendimento ao público, se eu não tenho nenhum tipo de exposição, usar a máscara sem sintomas não vai ser efetivo. É mais efetivo lavar as mãos. É mais efetivo lavar as mãos e manter distância das pessoas que estão com sintomas, orientar para quem está com sintomas, utilizar a máscara. Essas ações sim a gente consegue diminuir a propagação da doença. Tá, vamos conversar aqui sobre locais, né, de risco, supermercado, banheiro público, academia. Quais são os riscos? A gente pode continuar frequentando tranquilamente? A gente pode continuar frequentando desde que a gente tenha esses cuidados, né? Que eu vou estar repetindo o tempo inteiro. Se a gente vai na academia, eles já têm o hábito de estar borrifando o álcool nos aparelhos para o próximo utilizar. Então é isso que tem que acontecer e a gente tem que observar essa ação, né? Se tá todos os equipamentos, se eles estão limpos, né? Evitar muito esse contato. Então é um momento que a gente tem que afastar um pouquinho, né? O banheiro público, eu cheguei, tem uma pessoa ali que ela tá tossindo, eu vou afastar, né? Porque são situações que podem sim me colocar em risco. Entendi. Essa questão do banheiro público, eu não peço, se eu puder evitar, tudo bem, mas se eu não puder evitar, como é que eu vou usar? Se não puder evitar, a gente vai fazer aquela limpeza, né? Exatamente. Então, limpou, tá tranquilo. Sim, né? Então eu posso usar o álcool gel que eu tenho na minha bolsa. O álcool gel na minha boca, sabão, alguma coisa. Isso, exatamente. Né? Aí uma informação importante, eu vou dar descarga com a tampa fechada, né? Porque ali gera gotículas. Então, são situações de higiene que a gente já aprendeu em casa, mas que às vezes no dia a dia você vai esquecendo. Então é o momento da gente chamar atenção para tudo isso. A lavagem das mãos, a utilização dos banheiros, como que eu vou agir, né? A utilização do álcool em gel a 70% também, não é qualquer álcool em gel. Eu perguntei para você dos talheres, até porque tem uma preocupação que se criou diante de uma informação de que o vírus poderia ficar no metal por até 9 dias, é isso? Sabe essa informação realmente? Mas isso, sim, tem um artigo que traz o tempo que ele permanece em vários tipos de superfície, né? Ele pode ficar de horas a dias, mas isso é assim, ele tá ali e nenhuma ação foi feita. Sim, né? Ficou sujo ali. Ele ficou sujo ali, então ele pode ficar. Agora, se a gente está falando em higiene, quem que vai chegar e pegar um talher que estava ali exposto e já usar? É mais fácil a questão da maçaneta, do elevador, né? Então por isso justamente lavar as mãos. A lavagem das mãos. Quantos elevadores você pode entrar e quantas maçanetas você pode pegar. E a gente sair do automático, né? Porque a gente coça os olhos. Né? Esse é o mais difícil. Isso, né? A gente tem que sair do automático, assim, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Porque olhos são mucosas, né? Você pode também pelos olhos colocar um vírus ali, né? Se a sua mão estiver suja, né? A mão no nariz. Então, assim, todas essas ações que a gente faz sem pensar, a gente tem que começar a pensar. A prefeitura até cancelou um evento nessa segunda-feira justamente para evitar a aglomeração, né? Eu acho que era um evento da ouvidoria ali na praça pública e tal. É recomendável a população suspender alguns eventos nesse momento? Tipo aniversário, festa de casamento? Como é que faz isso? Isso ainda é uma questão que a gente tem muita discussão sobre isso. Quando você tem surgimento de casos, você tem que evitar ao máximo. Então, né? Ainda não é o momento. A gente ainda não tem casos acontecendo, só que a gente também não consegue pegar 100% das pessoas que entraram. Tem aquelas pessoas que elas podem estar transmitindo, que são um número menor, mas isso pode acontecer dela
ser assintomática e ela ter uma transmissão. Mas isso, não tem como a gente afirmar tudo isso, mas o que a gente sabe e o que a gente trabalha, a saúde pública ela trabalha a partir do caso sintomático. Porque qual que é a lógica? O assintomático, ele não teve uma quantidade de vírus o suficiente para estar tendo sintomas, então a transmissão dele, ela é menor. Né? Agora, a pessoa sim, sintomática, até 7 dias do início dos sintomas, ela está transmitindo. Digamos assim, seria como um exemplo aqui, grosseiro, digamos, como mais ou menos como a dengue, que tem alguns tipos diferentes, ou não, ele é um tipo só? O vírus, ele teve mutações, né, em alguns momentos, e aí causou um tipo de doença pela mutação que ele teve. Mas não pode nem dizer que é o tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Porque pode vir a ter outros tipos também. Eles é o coronavírus, né? O nome é por conta da coroa dele, e pelas mutações que ele causa, ele vai mudando o nome, vai mudando o tipo de doença, né? Mas ele é da mesma família de vírus e ele vai se adaptando em determinadas situações. Antes mesmo, as versões anteriores, vamos dizer assim, ele não tinha essa força de transmissão. Isso é o mais preocupante, Sim, né? É o mais preocupante, porque toda doença de transmissão respiratória, ela é um pouco mais complicada de ser contida, né? Porque as pessoas basta um contato próximo para ter a possibilidade da transmissão, diferente de uma doença que tem uma transmissão sexual, outro tipo de transmissão, porque você tem uma escolha, né? É mais fácil evitar, desde que você escolha evitar. Bom, só para a gente lembrar, gostaria que você colocasse aí quais são os casos mais preocupantes, o público mais preocupante. O nosso principal público de risco, né, é o que vem acontecendo nos outros países, são os idosos, porque os idosos, além da idade, da questão do sistema imunológico ser diferente, eles já têm outras doenças, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, problema renal, e tudo isso favorece a um curso ruim da doença. Mais de 80%, em torno de 85% dos casos de coronavírus foram gripes leves. Agora, para os idosos, para as pessoas que têm baixa imunidade por algum tipo de doença, faz com que a doença tenha maior gravidade. E aí nessa situação, a necessidade da internação e algumas vezes até a necessidade mesmo de UTI, de um suporte respiratório, de outros procedimentos pela gravidade do caso. Pessoas com problemas cardíacos e hipertensão também estão nessa lista? Eles são um grupo que tem maior risco de ter uma pneumonia. Pode ser que tenha só uma pneumonia, sem ter uma evolução para uma síndrome respiratória aguda grave, com necessidade de intubação. Então, assim, depende muito do quanto o organismo consegue combater esse vírus e reagir. Aí a hora que a gente fala que é tentar manter a imunidade alta, pelos hábitos alimentares, pelos hábitos de exercício físico, tudo isso são hábitos que faz com que o nosso organismo fique mais resistente para quando em contato com o vírus, ele possa ter uma resposta imunológica, combater o vírus e em poucos dias acabar com os sintomas e resolver aquele quadro clínico. As crianças estão livres? As crianças foram pouquíssimos casos, baixíssimos, não chega a 0,4% das crianças que tiveram alguma complicação. É um vírus que tem preferência por idosos, vamos dizer assim. As crianças, elas não têm sido um risco, um grupo com maior risco, diferente da influenza. Elas se contaminam, mas elas reagem. Elas se contaminam, mas assim, o organismo dela consegue combater melhor o vírus e não ter evoluções ruins. Evoluções ruins, a pior, é claro, é o óbito. E aí, a influenza não. A influenza, a criança, ela tem um maior risco, a gestante,
o idoso, que ele sempre é a pessoa que está mais... Porque o sistema imunológico fica realmente mais frágil, né? Então, até essa diferença entre coronavírus e influenza é bom a gente fazer, e a gente tem a circulação de influenza. Tanto é que dos casos que a gente teve de Cuiabá, que foram descartados para coronavírus, foram confirmados para influenza B, porque é um vírus que já circula entre nós desde 2009. Bom, o Ministério da Saúde deve liberar nos próximos dias a vacina para gripe comum, né? E aí a expectativa é que se diminua, né, esse pavor com as pessoas se vacinando, né? Diminua o pavor em relação à influenza, porque a vacina... Mas aí pode diminuir esses quadros gripais e aí... o que está mais relacionado, mas assim, mesmo assim é importante a gente chamar a atenção. A vacina previne contra 3 grupos de vírus da influenza que tem maior incidência, que tem maior número de casos. Isso não quer dizer que a gente não tenha outros milhares de vírus que não estão incluídos na vacina e que causam quadros gripais. Só que esses quadros gripais leves. E aí é onde a população confunde e fala, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Né? Ela já estava com algum vírus ali, manifestou os sintomas por conta daquele vírus e ele associa à vacina. E quem está gripado pode ir tomar a vacina? Só não pode se a pessoa tiver com febre, porque daí isso interfere na resposta imunológica que espera-se da vacina. Uma febre alta, agora um quadro gripal leve não impede. Aí o que os profissionais acabam recomendando para esperar passar e buscar a vacina é por conta dessa associação, que já se faz, né? Então, se você fala, não, pode fazer, aí a pessoa vai dizer que não tem contraindicação técnica. Só que as pessoas acabam dizendo que é por conta da vacina. Entendi. Bom, Flávia, eu quero agradecer a sua participação. É um assunto aí de maior importância no momento, né? A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, divulgando. E quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais a respeito. A gente agradece a oportunidade. Acho que a gente precisa muito dessa parceria, porque acho que é uma comunicação qualificada que pode mudar algumas situações que a gente já tem vivenciado, né? E sempre lembrar das outras doenças, né, que a gente tem. A gente está num período que, pela sazonalidade, a gente tem casos de dengue acontecendo, de chikungunya. Então a gente não pode pensar só nas situações gripais, só no coronavírus e esquecer o cuidado com as outras doenças também, que são cuidados diferentes, mas que dependem da gente. O poder público, ele tem toda uma ação, né, sobre tudo isso, principalmente de preparar a rede para que a gente evite óbito, evite gravidade, mas tem um papel importante e fundamental da população. Tá certo, obrigada.